Bom, vou passar a palavra para a doutora Janice, procuradora da República. Ela atua no caso do juiz Nicolau dos Santos Neto e também na Operação Anaconda. Bom, se ela quiser usar isso, porque tem um pedestal. Não vou. Tá bom? Não, então tá bom. Bom, doutora Janice, depois da doutora Viviane, é impressionante a realidade que a gente vive hoje e, além da sua exposição, acho que a gente podia também partir para uma discussão do que pode ser feito, né? Como fazer para mudar? Existe a necessidade de uma reforma no Código Penal? O Legislativo tem que atuar? Qual é o caminho que a gente pode fazer para progredir? Não na pena, mas para progredir na sociedade, né? Bem, bom dia a todos. Agradeço o convite da Sociedade Interamericana de Imprensa pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Esse é um assunto que me interessa muito, porque há 18 anos no Ministério Público a minha batalha contra a impunidade é diária. Então, de todos os casos que eu já atuei, o resultado prático, eu que atuo há 18 anos só em matéria criminal, nos últimos 9 anos eu atuo só no Tribunal Regional Federal de São Paulo, só pegando os casos em grau de recurso, habeas corpus e tal. Então a gente fica uma espécie de sanduíche, de recheio do sanduíche, porque a gente pega os casos em recurso ou os habeas corpus contra os casos de primeira instância, mas ao mesmo tempo nós sedimentamos as teses para mandar para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, para que essas teses sejam lá pacificadas e, de preferência, de acordo com o ponto de vista do Ministério Público, né, que é, ao nosso ver, o ponto de vista mais adequado para a sociedade, porque é um ponto de vista mais rigoroso, mais duro, né, em relação à criminalidade. Até mesmo cumprindo a nossa missão constitucional, porque o Ministério Público, na Constituição Federal, ele é o defensor da sociedade, né, dos interesses da sociedade e tal. Então, essa é a nossa vocação constitucional e de efetivamente servir a sociedade. Então, por isso, esse nosso esforço para que a criminalidade não seja tão patente e a impunidade não seja tão patente como é hoje. De vários casos que eu atuei, eu vi a Angelina Nunes aqui falar que ela se exalta quando ela fala, né, dos casos contra os jornalistas, tal. Eu também costumo pirar quando eu falo em impunidade, né, porque tantos anos aqui nessa luta diária, a gente vê que realmente, certas horas, o Ministério Público se sente impotente, né, porque nós fazemos a nossa parte, a gente vai atrás de investigação, a gente faz o processo, a gente vai nas audiências, a gente estuda em casa, fim de semana não existe, né, Viviane? Para nós, enfim, e aí chega um juiz, dá uma canetada e acaba com tudo, né? Então, casos que passaram pela primeira instância, pela segunda instância, pela terceira instância, chega no Supremo Tribunal Federal, acabou. Né? E eles acabam com um trabalho de, às vezes, muitos anos. Só um dado concreto, que a frustração na impunidade dos crimes contra jornalistas, um exemplo que eu dou de um próprio caso aqui que você mencionou, o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, que todos conhecem aí como o símbolo da corrupção no judiciário, né? Houve outros casos mais graves depois, alguns dos quais até eu cuidei, alguns dos quais eu cuido ainda hoje e que são sigilosos, né? Mas o caso do juiz Nicolau, ele com toda aquela fraude, foi um caso rumoroso, o fato é de 1992, a minha denúncia de 2000, a sentença de primeiro grau é de 2002, foi dada na véspera da final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil ia jogar a final no domingo, o juiz soltou a sentença na sexta-feira, às 5 horas da tarde, absolvendo todos os réus. Né? Ele, o senador Luiz Estevão, o ex-senador Luiz Estevão, os dois empreiteiros, dizendo que não houve desvio de verbas, no caso do TRT, de São Paulo. Eu recorri em 2005,
houve o julgamento de um caso do juiz Nicolau, que era separado por lavagem de dinheiro. Em 2006, o nosso Tribunal Regional Federal de São Paulo reformou essa sentença de absolvição para uma condenação a 31 anos de prisão. E eles estão todos soltos, até hoje. Ninguém cumpriu pena. Ninguém nunca chegou a passar um dia na cadeia? O senador Luiz Estevão passou 3 dias na cadeia. 3 dias. O juiz Nicolau, ele ficou foragido muitos meses. Aí ele se entregou, ele foi preso. Ele ficou alguns meses preso. O Tribunal Regional, o juiz com o qual eu trabalhava, concedeu-lhe prisão domiciliar. Ele foi para casa. Eu recorri, o Tribunal Regional Federal deu provimento ao meu recurso, mandou recolher o juiz Nicolau de volta para a cadeia. Ele entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e conseguiu uma liminar e voltou para casa. Então, e aí na época eu me lembro que o Cacete Planeta fez uma matéria dizendo que ele ia acabar morrendo num acidente de trânsito, né? De tanto que ele saía da cadeia, entrava e saía da cadeia, né? Fizeram inclusive o personal xadrez Tabajara para o juiz, enfim, foi, né? Mas foi um caso rumoroso e no fim o resultado disso qual é? 2 condenados, ele e o senador Luiz Estevão, ex-senador Luiz Estevão, estão condenados a 31 anos de prisão, os empresários estão condenados a 26 anos de prisão e estão todos soltos, aguardando o que se chama de trânsito em julgado da decisão. Porque aí a gente passa por uma outra questão, né? A gente teve a questão do que julgamento é a questão em si, de todos. E tem a outra questão que é a execução da pena. A execução da pena, né? Então, quer dizer, a gente falou de problema na investigação, aqui no caso do Marcel, e agora é problema depois da sentença, porque acho que até que a condenação foi bem sucedida. Só que foi uma vitória no papel, né? O Ministério Público ganhou a ação no papel, não conseguiu executar essa sentença ainda, porque o tribunal, a jurisprudência em si, entende que deve haver o trânsito em julgado. Quando houver o trânsito em julgado, nós vamos cair nessas hipóteses que a doutora Viviane falou. Ou seja, vai ficar um tiquinho preso, se ficar, e vai para a rua de novo, né? Então, o nosso sistema penal é feito para não funcionar. Ele é feito para não funcionar. Quer dizer, a gente está falando de um caso que não foi contra um jornalista, foi contra um membro do judiciário. Foi contra um membro do judiciário e um ex-senador da República. Ou seja, nesse caso, pode ter havido também aí um certo corporativismo do judiciário no impedimento Não houve. O que a senhora acha? Não houve. Não houve. Em primeiro grau, a sentença foi absurdamente, escancaradamente anômala. Porque com tantas provas, né, o juiz não viu as provas. E ele disse que não tinha provas e absolveu por falta de provas, né? Na primeira instância? Na primeira instância. O juiz, eu recorri, o tribunal reformou essa sentença porque aí viu as provas, né? E o que acontece? O nosso sistema penal, ele dá, e isso é algo que acontece para todos os crimes, não é só para os crimes de jornalistas, contra políticos e contra o cidadão em geral. O porquê da nossa sensação de impunidade? Eu tenho dito isso há muito tempo, digo isso publicamente, porque eu acho que é meu dever como membro do Ministério Público dizer isso para todo mundo. O culpado da impunidade no Brasil chama-se Supremo Tribunal Federal. Ele é o culpado. Por quê? Porque a interpretação que o Supremo Tribunal Federal dá às nossas leis, que já não são grande coisa, é pior, é o que de pior pode haver para a sociedade. É pior do que a própria lei, então. É pior do que a própria lei. E isso não só na questão da interpretação quanto à execução da pena, mas em diversos outros crimes. Então isso acaba sendo tão abrangente as brechas que eles dão para as defesas dos réus. E eu dou um exemplo muito simples. Sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária. Está lá, sonegar é crime.
A gente denuncia. Aí o Supremo Tribunal Federal, está na lei, não tem ressalva nenhuma. O Supremo Tribunal Federal começou com uma tese dizendo, não, mas para denunciar tem que ter um papel lá da Receita Estadual, Federal, dizendo que há certidão de dívida, né? Dizendo que a pessoa está devendo aquilo que sonegou efetivamente. Então nós só podemos pensar em processo criminal depois que se encerrar o processo administrativo. E só aí vão 5 anos na Receita Federal. Então, e enquanto isso a prescrição para o crime está correndo. Né? Que um dos nossos gargalos de impunidade é esse instituto, que eu falo que é uma jabuticaba, porque só tem no Brasil, que é a prescrição. Né? Então, hoje você pega qualquer jornal internacional, você vê pessoas que cometeram crimes na Segunda Guerra, na Guerra do Golfo e tal. Pegou o sujeito, ele vai responder pelo crime. O crime nunca prescreve. O crime não prescreve. 30 anos de cadeia são 30 anos de cadeia. Não são 30 anos no papel e 3 anos só na prática. Muitas vezes. Né? Ou 31 anos, que nem no caso do meu juizinho lá, o velhinho, juiz Nicolau, que já está com mais de 80 anos. Ainda que a gente comece a cumprir a pena, ele já tem direito à prisão domiciliar, então ele jamais será encarcerado. Agora, historicamente isso acontece porque essas leis já foram feitas pensando em não prejudicar pessoas que poderiam se prejudicar por elas? Considerando que 80% do Congresso Nacional está sendo processado criminalmente, é fato, né? É fato. Então, não digo que eles legislem em causa própria, mas que eles olhem com carinho, né, para aquilo, porque aproveita. Né? E a jurisprudência também. Né? A jurisprudência também acontece isso. Então, o que nós temos de fatores que favorecem a impunidade não só dos crimes cometidos contra jornalistas, mas de crimes no geral. A questão da lei, isso eu vou falar muito brevemente aqui, porque o nosso espaço aqui é curto, mas eu acho que, no modo geral, dá para eu fazer um desenho assim geral. A nossa lei, tanto a lei penal até que não é ruim, não. Né? As nossas leis penais que falam, não, tipo assim, lavagem de dinheiro, a pena é de 3 a 10 anos. É boa. O problema é a lei processual penal e a forma como os tribunais interpretam essa lei processual penal. E aí é que entra a interpretação leniente, complacente, que passa a mão na cabeça da bandidagem do Supremo Tribunal Federal. Marcel tem uma pergunta. Diga, Marcel. Dentro dessa questão de impunidade, eu acabei de lembrar de mais um detalhezinho. O menor. Porque hoje o traficante não precisa mais se preocupar. Pegou a droga, é daquele menor ali. Matou, não, foi o menor aqui que estava comigo que matou. Como é que fica fator. Isso também? Porque hoje, na Inglaterra, por exemplo, o menor pode ser julgado como adulto. Essa é uma discussão que vem se travando nos meios jurídicos, não só nos meios jurídicos, mas de uma forma multidisciplinar, com psicólogos, professores, sociólogos, assistentes sociais, a questão da presença do menor no crime.